volta! Grande gafanhoto! Cheguei! Estamos de volta! Com a resolução de mais uma questão de física desta prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias Enem 2025. Caderno 8, cor verde. Eu sou o professor João Rodrigues. E a partir de agora estaremos juntos resolvendo a 12ª questão de física desta prova. Caderno 8, cor verde. Aí! Você tem aí na sua tela, gafanhoto, gafanhotinha. Você tem a 12ª questão de física deste caderno 8, cor verde, questão 128. É uma questão mecanicista, física básica, mais especificamente dentro da composição dos movimentos. Movimentos em 1, 2 ou 3 dimensões. Leiamos os 2 parágrafos iniciais aí, não é, que compõem os textos iniciais desta questão. Segundo o princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei, sempre que a velocidade resultante de um corpo puder ser decomposta em 2 ou 3 componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente, como se os outros não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais em 2 ou em 3 dimensões. E aí, segundo parágrafo aqui, segundo parágrafo, considere um avião que, ao decolar, é instruído pela torre a atingir em 6 minutos uma posição de 20 km a leste, 20 km a norte e 1 km de altitude em relação ao ponto de decolagem, conforme a figura fora de escala aqui no slide seguinte, Em 6 minutos esse avião tem que estar nessa posição desejada aqui, se deslocando 20 km para leste, 20 km para norte e 1 km de altitude, e tudo isso em 6 minutinhos, ok? Vamos voltar aqui. Continuando. No entanto, no instante da decolagem, começa a soprar um vento cujo vetor velocidade resultante tem componentes 30 km por hora para leste, 20 km por hora para sul e 1 km por hora de cima para baixo. Voltamos aqui para a figura. No momento em que o avião decola, sopra um vento com velocidade de 30 km por hora para leste, de 20 km por hora para sul e de 1 km por hora de cima para baixo, no momento da decolagem do avião. Ok? Sigamos em frente. Comando. Durante a ação do vento, a velocidade V que o piloto deve estabelecer em relação ao ar, para que o avião chegue à posição esperada no tempo indicado, tem as componentes. Então perceba, gafanhotinho e minha gafanhota, que esse avião, após 6 minutinhos, ele vai estar aqui na posição desejada pela torre. Então isso quer dizer que ele vai realmente chegar em 6 minutos aqui. Então ele terá uma velocidade resultante no sentido oeste-leste, uma velocidade resultante do sentido sul-norte e uma velocidade resultante aqui na direção da altitude. Ok? Porque ele chega na posição desejada aí, ele atinge a posição desejada pela torre em 6 minutinhos. Portanto, você já pode descartar aí o distrator A e o distrator C, porque as componentes da velocidade do avião em relação ao ar, elas têm que ter sentido leste, norte para cima, leste, norte para cima, leste, norte para cima. Então, vamos descartar aí os distratores A e C. Pegou a visão aí, meu querido, minha querida?
Então você descarta, lógico, o distrator A. Porque aí, no distrator A, as componentes da velocidade do avião em relação a, aí pelo distrator A, serão sentidos leste, sul, para baixo. Não pode. Distrator C, oeste, norte para cima. Oeste não pode, né? Para sul não pode. E nem para baixo pode. Ok? Tranquilidade? Tranquilidade aí? Então só nos resta aí os distratores B, D e E. Sigamos em frente aqui para a minha resolução comentada, meu querido, minha querida. Resolução comentada aí na tela para você. Com base no princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu Galilei, citado no primeiro parágrafo do texto, o módulo do vetor velocidade resultante do avião em cada uma das três dimensões pode ser dado por. Então, a velocidade resultante do avião em cada uma das três dimensões pode ser calculada de duas maneiras. Pode ser calculada de duas maneiras. Deslocamento sobre tempo ou através da soma das velocidades. Velocidade relativa aqui, não é? Velocidade do avião em relação ao ar, mais a velocidade de arrastamento do vento, que é a velocidade do ar em relação ao solo. Então você tem essas duas equações aqui para determinar a velocidade resultante do avião. Lembrando que a velocidade resultante do avião aí é em relação ao solo, certo? Em relação ao solo. E em cada dimensão ela tem uma componente. Então, por isso que eu sigo aqui dizendo, ó, portanto, grande gafanhotinha, as componentes da velocidade do avião em relação ao ar, que são as suas velocidades relativas, não é? Durante a ação do vento são. Então, eu vou calcular a velocidade relativa do avião na direção oeste-leste, mas no sentido, não é necessariamente de oeste para leste. Então, vou usar as duas equações, ó. Velocidade resultante, deslocamento sobre tempo. O deslocamento aí foi de 20 km. Está no texto lá, ó. Deslocamento do avião, não é? Na direção oeste-leste e para leste foi de 20. Em 6 minutinhos aqui, ó. Beleza? Portanto, eu uso essa equação aqui, ó. Velocidade resultante do avião, vou calcular ela na direção oeste-leste. Deslocamento sobre tempo. Só que o tempo é de 6 minutos. 6 minutos é 1/10 de hora. Então, vou pegar 20 e dividir por 0,1. 20 por 0,1, 200 km por hora. Essa é a velocidade resultante do avião na direção oeste-leste e de sentido para leste. Aí eu vou usar a segunda equação de velocidade resultante, ó. Segunda equação de velocidade resultante. Velocidade resultante é igual a velocidade relativa mais velocidade de arrastamento, que eu quero é a velocidade relativa. Exatamente, ó, a velocidade do avião em relação ao ar, por isso que tem que ser aqui, não é? Velocidade relativa. A resultante eu já sei, deu 200. Aqui, ó, a resultante deu 200. Então aqui eu vou colocar 200 km por hora, ok? Igual velocidade relativa, mais a velocidade de arrasto do vento aí tem sentido de oeste para leste. Tá no texto, ó. Ok? A velocidade de arrasto, não é, do ar na direção oeste-leste tem sentido para leste. Então ela é positiva mesmo. Ela fica positiva aqui na equação. Ok? Mais por mais, não é? Dá mais. Então fica aqui, não é? 30 km por hora para a velocidade de arrasto do ar na direção oeste-leste e de sentido de oeste para leste. E aí, quando você for isolar aqui a velocidade relativa, a velocidade do avião em relação ao ar na direção oeste-leste e de sentido para leste, vai ser 200 menos 30. 200 menos 30, 170. Meu gafanhoto, minha gafanhotinha. E aí, quando você volta aqui para os distratores, ó, você já pode aí desprezar o distrator B, ok? Então, distrator A, B e C já foram descartados. Ficamos com os distratores, não é? D e E, ok? Então, a velocidade relativa do avião
Na direção oeste-leste, realmente é 170 km por hora e para leste. Agora vamos calcular, não é? A velocidade relativa, não é, do avião na direção, no caso aí, sul-norte, norte-sul, ok? Mas essa velocidade relativa do avião, ou seja, a velocidade do avião em relação ao ar, tem que ter sentido, não é, de sul para norte. É para norte, ok? O sentido da velocidade relativa do avião, né? Na direção sul-norte. Então a gente vai usar essa mesma equação aqui, ó. Essas mesmas duas equações. Na direção, não é, norte-sul, sul-norte. Aqui, ó. Na direção norte-sul, sul-norte. Velocidade resultante do avião na direção norte-sul, sul-norte. Deslocamento sobre tempo. O deslocamento do avião na direção norte-sul foi de 20 também, tá lá no texto, ó. De 20. Okay? O avião se deslocou na direção sul-norte e norte-sul 20 km em apenas 6 minutos. Em apenas 6 minutos. Então, beleza. Tranquilidade aqui, ó. Velocidade resultante do avião, deslocamento sobre tempo, 20 km sobre 6 minutos. 6 minutos é 1/10 de hora, 0,1. Então, de novo, a velocidade resultante aí do avião deu 200 km por hora na direção norte-sul, sul-norte. Aí você usa, não é, a segunda equação de velocidade resultante, que é a soma das velocidades, relativa e de arrastamento. Okay? A velocidade resultante aqui, ó, você já achou, 200. Então, aqui, na equação da soma das velocidades, eu vou colocar aqui no lugar de velocidade resultante, vou colocar 200 km por hora. Igual velocidade relativa. Só que a velocidade de arrasto do ar aí tem que sentido? A direção é sul-norte, norte e sul. Mas qual é o sentido aí da velocidade de arrasto do vento na direção sul-norte, norte e sul? Tá lá no texto, ó. O sentido aí, ó, é para sul. Ou seja, a velocidade de arrasto, a velocidade com que o ar tenta arrastar o avião aqui na direção norte e sul, sul-norte, o sentido é de norte para sul. Portanto, essa velocidade aqui, ó, de arrasto, não é, do ar, não é, ela é negativa. Ela está aqui no texto 20 km por hora, mas vetorialmente ela vai ser negativa aqui, ó. Por isso que ela vai ficar na minha resolução aqui, ó, menos 20 km por hora. Aí, mais por menos dá menos. Quem é a velocidade relativa? A velocidade relativa vai ser igual. Menos 20 passa para cá, para o lado esquerdo, somando com 200. Então, 220 km por hora. 220 km por hora é a intensidade da velocidade do avião em relação ao ar na direção norte e sul. Ok? 220 km por hora. E aí você já consegue sacar aqui, ó, grande gafanhotinha, que o distrator correto aí é o distrator D, a velocidade relativa do avião na direção, não é, sul-norte, norte e sul e de sentido, não é, para norte, tem intensidade aí, ou módulo de 220 km por hora. Então o distrator correto aí é o distrator D. E aí você já conseguiu sacar aqui que a velocidade, não é, relativa do avião, ou seja, a velocidade do avião em relação ao ar, na altitude aí tem que ser para cima. Tem que ser para cima, porque esse avião chega, não é, na posição desejada aí pela torre em 6 minutos. Aí de novo eu calculo, ó, velocidade resultante, deslocamento sobre o tempo. Só que o avião, não é, se desloca aí, ó, você percebeu no texto, ele se desloca 1 km só na direção da altitude aí, ó, 1 km. Então vai ser 1 km dividido por 6 minutos. Ou seja, 1 km, né? 1 km aí dividido por 0,1. Então dá 10 km por hora. Ok? E aí, de novo, velocidade resultante igual a 10. É igual a velocidade relativa, mais. Só que, observe que a velocidade de arrasto do ar, do vento aí, ó, segundo o texto, é de cima para baixo. É de cima para baixo ou para baixo. Por isso que ela aparece positiva aqui. A velocidade de arrasto do vento aí na direção da altitude é de 1 km por hora, aparece aqui esse 1 km por hora positivo. Mas como é para baixo, então vetorialmente essa velocidade de arrasto aí do ar,
ela será negativa aqui, ó, na equação, né? Menos 1 km por hora, ok? Então, quando você isolar aqui a velocidade relativa, não é, do avião, ou seja, a velocidade do avião em relação a, quando você isolar ela aqui, ó, a velocidade relativa, vai ser 10, mais por menos menos, vai ser 10 mais 1, 10 mais 1, 11. E aí a gente fecha realmente aqui no distrator D, meu grande gafanhoto e minha grande gafanhotinha. Distrator correto aí, distrator D. As componentes da velocidade relativa do avião na direção oeste-leste, 170 km por hora. Na direção norte-sul, em sentido para norte, 220 km por hora. Na direção da altitude para cima, 11 km por hora. Pegou a visão aí, grande gafanhoto e grande gafanhotinha? Acabou! Breve, muito breve, o professor Johnson Rodrigues voltará resolvendo a 13ª questão de física desta prova de ciência da natureza e suas tecnologias, Enem 2025, caderno 8, cor verde. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.